Boa noite a todos. A partir de agora, iniciaremos as nossas atividades da noite. Teremos a palestra online do nosso amigo Jorge Hessen, que há mais de 20 anos é vinculado à nossa casa, sempre contribuindo com as suas explanações, com a sua oratória, com o seu conhecimento. E hoje o tema da palestra, que será proferida pelo Jorge Hessen, é: o amor a Deus é poderoso quando acionado na consciência. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra ao nosso amigo para que ele possa nos trazer a mensagem da noite. Amado Senhor, humildemente rogamos inspiração e roteiro ao companheiro orador espírita, historiador Jorge Hessen, a noite de hoje, que as bênçãos de mais alto nos envolvam todos e que possamos receber essas vibrações para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E desta forma, confiantes na presença amorável dos mensageiros do bem, damos por iniciadas nossas tarefas da noite de hoje, convidando o amigo Jorge Hessen para que tome a palavra a partir de agora. Olá, meu querido Arnaldo, meu poeta preferido, boa noite. Gratidão pela compreensão de estarmos utilizando o espaço virtual para a divulgação da nossa amada doutrina espírita. Gratidão pelo acolhimento, pelos ensinamentos que você também me transmite sempre, todos os dias, que nós possamos, mais uma vez, levar de vencida as dificuldades naturais na condição humana para falar de Jesus, para falar de reino de Deus, para falar de amor. Nós, muitas vezes, e quase sempre, temos um foco muito fortemente ligado à busca de nossa espiritualização ou da nossa ascensão espiritual através das coisas materiais, das coisas externas a nós. E o Cristo, há 2000 anos, dando o seu testemunho, o seu amor, no mais supremo exercício de sacrifício inimaginável, ao estar entre nós, há 2000 anos, se humanizando, ele nos mostrou que o reino de Deus estaria dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Para que nós possamos entender, fazendo uma viagem necessária para a compreensão desse divino reino que trazemos em nossa intimidade, eu vou fazer, e eu fiz um roteiro aqui para que nós possamos fazer uma reflexão juntos e entendermos o potencial de que nós temos ao fazermos um mergulho, o alto mergulho, e encontrar em nós o reino divino. Tanto quanto nós temos encontrado em nós o reino do mal, o reino da maldade, o reino que tem trazido para cada um de nós muitos tormentos, muitas dores, muitas angústias, muitas depressões, muitos suicídios. Numa identificação equivocada do mal, ao invés de começarmos a nos identificar com o bem que somos e que trazemos em intimidade. Eu coloco aqui, dando o testemunho de seus ensinamentos, o Cristo, ele soube ser, em todas as circunstâncias,
um amigo fiel, um amigo dedicado. Nós fomos buscar em João, e João registra que ele próprio disse, como eu disse, registrado pelo evangelista, já não vos chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Eu tenho-vos chamados amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de Deus. Ninguém no mundo conseguiu elevar tanto a beleza e a amplitude dos elos de amizade, de aproximação, como o nosso Mestre Jesus. O verdadeiro elo de amizade. Não amizade por interesses. Amizade daquele que traz dentro de si o reino divino. Até porque a sua obra inteira é a de reunir pelo verdadeiro amor todas as nações, todos os povos, todos os homens, num círculo divino da família universal, através desse amor. Ele, o nosso modelo, o nosso guia, o caminho, a verdade, a vida, demonstrou que o reino de Deus deve constituir nas aproximações com os outros, a partir da autoamizade para ter amizade ao outro, mas deve ser a preocupação essencial de cada um de nós. O reino divino que nos faz sentirmos essa aproximação, essa amizade, essa certeza, essa união, essa expansão de amor. Porque ninguém como Cristo soube demonstrar uma completa obediência a esses desígnios máximos que trazemos inscrita na própria consciência. Por isso ele é para nós o arquétipo da perfeição. E observemos ainda que, mesmo depois daquela chamada triunfal entrada em Jerusalém, conforme constam nos evangelistas, ainda assim, Jesus se abrindo na mais profunda amizade a todos os seres. Ele foi traído por um dos seus apóstolos, escolhido a dedo por ele. Ele foi traído pelos demais também que o abandonaram, que o negaram. As ideias de Jesus, elas foram tidas como ideias subversivas, revolucionárias. Com Barrabás, o próprio Cristo foi acusado como um bandido, feiticeiro. A sua condenação, a sua própria morte, iguala-se de um ladrão. Eu estou falando do modelo, do guia máximo da humanidade, o espírito mais puro que esteve entre nós. O caminho, a verdade, a vida. Nos ensina, na hora suprema, aquela virtude em que ele retira-se na mais absoluta paz, nessa unção, na proteção divina, embora e apesar do abandono de todos, exceto de alguma meia dúzia deles que ficaram ao pé da cruz, no símbolo de o acompanhar. Ele, o nosso Mestre Jesus, que transformara toda a Galileia numa fonte divina, de uma busca permanente para um Criador, que levantara com muita coragem contra aqueles comportamentos hipócritas do farisaísmo da época e que trouxe-nos aquela advertência diante também do simbólico momento de entrada no templo em que ele admoeste os negociantes do templo de Jerusalém e como um causídio, como advogado excelso de todas as grandes causas da verdade do bem. Ele, o nosso mestre. Eu poderia usar o termo desfila no dia do Calvário, naquele trágico, dantesco espetáculo para o povo, em um profundo silêncio, sem levantar a voz para ninguém, sem proferir a mais leve acusação a ninguém, caminha com humildade. Coroado de espinhos, sustentando nas mãos aquela ignomínia, aquela terrível, imunda cana, à guisa de um cetro, vestido uma túnica, como o rei dos judeus, ao inverso, como o rei naquela túnica da ironia,
sob cusparada daquela massa desvairada. Estamos falando de Jesus. Em face das sangrentas, naquela seu rosto, dentro da narrativa evangelista, aquelas faces sangrentas, passos vacilantes sob o peso de uma cruz completamente desrespeitado, porém sempre dócil naquele olhar. E no momento do Calvário, ele atravessa as ruas de Jerusalém, as verdadeiras via crucis, como se estivesse diante de toda a humanidade, sem queixar-se, nos ensinando a virtude da renúncia, por amor a esse reino de Deus, revelando aí a sua última lição, o reino de Deus dentro de si mesmo, do qual ele veio representar. E em nossas iniciais reflexões, com o nosso mestre Jesus, o símbolo maior da perfeição para Carl Jung, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, numa conhecidíssima obra intitulada Boa Nova, narra poeticamente, e eu vou fazer essa narrativa com vocês, e uma reflexão com Humberto de Campos em Boa Nova. Estava anoitecendo, sobre aquela paisagem das regiões de Cafarnaum, e o Cristo albergava-se na casa de Pedro, em companhia do próprio Pedro. E, naquele dia, Jesus havia comentado sobre os mandamentos das leis de Moisés. Pedro, na sua ignorância, esteve em dúvida e conservava a dúvida no coração diante das pregações de Jesus e diante do que ele fez naquele dia. E o Cristo percebeu a dúvida de Pedro e perguntou ao Pedro o que estava acontecendo e qual seria a sua dúvida. E ele, o Pedro, disse: Jesus, por favor, como é que nós poderíamos interpretar o vosso primeiro prodígio transformando a água em vinho nas bodas de Caná? O Pedro ficou em dúvida. Até porque ainda acrescentou Pedro a Jesus, não se tratava ali de uma festa do mundo. O vinho não iria contribuir para a embriaguez e para a gula, para o desequilíbrio. Foi a questão levantada por Pedro nessa transubstanciação nas bodas de Caná. E Jesus explicou: Pedro, você admite que a alegria de servir a um amigo é transcendente, é muito importante? O Pedro ficou calado. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Aquele vinho, na realidade, foi o símbolo da alegria com que eu quis demonstrar o reino de Deus nos corações. Como assim? O vinho como uma demonstração do reino de Deus nos corações. E o Cristo foi acrescentando: estou com meus amigos e a todos eu amo incondicionalmente. As amizades são laços que nos conduzem ao nosso Pai. Saibamos, pois, abençoar as nossas amizades, ofertando aos amigos o máximo da alegria, do contentamento, da sinceridade. Que seja o nosso coração um abrigo em que eles possam se sentir felizes e seguros. Mantenhamos alegrias que os reconforte nesse elo de aproximação amiga. Não contaminemos a amizade com as sombras das nossas ansiedades pueris, ingênuas. A beleza da própria vida está em amar os amigos, ofertando-lhes a alegria desse reino divino de nossos corações.
E Pedro voltou a indagar ao Cristo como é que nós poderíamos agir com os amigos se eles próprios não nos podem, em algum momento, não nos compreender. Ele pensou na bebedeira, ele pensou na comilança, ou esses amigos até nos retribuam com ingratidão. E aí, Jesus? E Jesus respondeu: Pedro, o amor incondicional jamais espera recompensas. A renúncia é a sua base, o seu pilar. E colaborar, que quer dizer trabalhar com, colabora, é trabalhar com, é a essência da própria vida. Sentir grandes amizades já é um tesouro valioso. E como é importante a compreensão de um amigo, que deve ser a nossa maior recompensa. Diante da ingratidão, Pedro, desses amigos que não compreendem num primeiro momento, não esqueçamos da compaixão daquele que nos criou. Da compaixão de Deus, que nos conhece os nossos propósitos sinceros, a despeito dos comportamentos de incompreensão. Ainda que todos os nossos amigos se convertessem verdadeiramente em nossos adversários, ou mesmo, até mesmo em nossos perseguidores, não esquecerão de lhes havermos ofertado o nosso afeto. E a partir dessa reflexão com Pedro, aquele vinho de Caná, reino divino no próprio coração, poderá até mesmo transformar-se no vinagre da amargura da bebedeira, como o Pedro estava preocupado. Mas mesmo assim, Pedro, eu sentirei alegria em sorvê-lo por minha dedicação aos que eu vim buscar para amar e para o amor de Deus. Pedro finalmente não teve mais o que falar, dissipou alguma das dúvidas dele, ficou na dele ali calado, tranquilo. Só um minutinho, mas eu vou beber um pouquinho d'água. E aí, um dia após esse diálogo com Pedro, conta Humberto de Campos, Jesus, em um outro episódio, em um outro cenário, traz uma outra lição. Ele ensinou que todos os homens que não colocassem o reino de Deus acima dos pais, acima das mães, acima dos irmãos terrestres, não poderiam ser seus discípulos. Nesse dia, o Pedro ficou mais em dúvida agora. Tinha dissipado a primeira dúvida, porque Jesus falou da importância da amizade, da sustentação da amizade, mesmo nos momentos de traições. Mas aqui Jesus vai falando que discípulo de Jesus, que seria esse amigo efetivamente, de alguma forma deveria colocar o reino de Deus acima dos próprios familiares e dos amigos. Pedro, em sua dúvida, perguntou novamente a Jesus: Mestre, como é que nós podemos fazer uma síntese, uma conciliação nessas supostas contradições, naquilo das bodas de Caná? Conciliar suas palavras que foram rígidas hoje com as lições que nós aprendemos lá em Caná, relativo aos laços de amizade. Porque aqueles que não tiveram o reino de Deus, então não teremos amizade, laços de amizade. Simão, a minha palavra não determina que o homem anule os seus anseios, os seus sonhos, as suas esperanças de uma vida transitória porque nós estamos na Terra. Mas, com certeza, minhas palavras, ali naquele momento, exaltava os que tiverem fé para colocar o poder de Deus acima de tudo e acima de todos os seres da criação e de todas as coisas transitórias. É um exercício. A minha lição é trazer o reino de Deus para o coração humano. Claro, pelos caminhos da amizade. Os que não conseguirem fazer,
É claro que eu respeito os pais, as mães, isso é claro, é óbvio que o amor dos pais representa a bondade de Deus, que o afeto dos próprios filhos é um bálsamo no coração dos pais, e é demais. Eu chamo meus discípulos de amigos por ser o título maior de todos os títulos que eu dei até agora. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima dos laços transitórios da consanguinidade o elo infinito da paternidade de Deus. E é o nosso tema. Trabalhar de forma consciente o reino divino dentro de cada um. Porque tudo demais é efetivamente acessório, inclusive a família. Obviamente, a família no mundo está subordinada aos imperativos da lei de amor. Isso é muito lógico. Porém, continua Jesus, já pensaste no supremo sacrifício de renunciar, Pedro? Todos os homens sabem acumular, amontoar, sabem adquirir, mas são raros os que sabem desapegar-se. São raros que nessa construção do reino divino em si mesmo, em que precisa de um momento de separação do que é transitório com o que é permanente, que é imprescindível suportar com sincero desprendimento, aí temos que falar em desapego. E na hierarquização, o reino divino está muito acima das coisas materiais. E esse afastamento não é apenas a que se verifica pela morte do corpo físico, mas também, muitas vezes, afastamentos das disposições sociais, da própria consanguinidade, ou do viver algumas passagens, alguns cenários da vida terrena, ou então o apartamento ou a separação de um amigo que preferiu ficar à distância entre as flores artificiosas de apenas um dia. Simão, poucos, raros, sabem retirar-se momentaneamente do lar ou das próprias afeições por verdadeiramente amar o reino de Deus dentro de si, o reino divino da vida imperecível, da sua essencialidade, do divino que é. Fazemos uma inversão e nos aprisionamos ao que está fora, ao que permanece fora. E se nós priorizarmos o que é transitório daquilo que é permanente, nós estamos longe de uma compreensão do reino divino. E ele várias vezes disse que o reino do qual ele veio falar, do qual ele foi, de uma forma sarcástica, considerado como o reino de Deus, como o reino fora da terra, por isso colocaram uma cana como se um cetro e uma túnica totalmente para que fosse humilhado como um rei de um falso reinado de uma dimensão que ninguém entendia, a dimensão do espírito. Fechando os ouvidos, Pedro, as advertências celestiais, para que se afastem tranquilamente, são raros aqueles que sabem ceder e partir em silêncio, desencarnar bem por amor ao reino de Deus, esperando um instante em que o Criador possa se pronunciar e cultivar o reino divino em cada um de nós, aproveitando as reflexões de Pedro e Jesus, aqui contado por Humberto de Campos. Nenhum de nós conseguirá edificar efetivamente a paz interior, esse reino divino, sem a renúncia, sem o desapego. É preciso nós aprendermos a focar naquilo que é permanente, para não ficarmos escravos naquilo que é transitório e que de alguma forma, nos aprisiona, que não permitem um voo mais transcendente para a compreensão de Deus em sua plenitude e em nossa vida, experimentando Deus nas palavras, experimentando Deus nos pensamentos, experimentando Deus nos sentimentos.
mas experimentando Deus não o antropomórfico criado pela teologia humana, não Deus de camisa de qualquer religião, uma camisa segmentada com rótulos, com determinações religiosas. É o Deus onipresente, é o Deus amor. É o Deus que trouxe o representante máximo do amor não amado, Jesus Cristo. Da compreensão máxima não compreendido, o nosso Mestre Jesus. E o Cristo continuou explicando para Pedro que ninguém conseguirá edificar essencialmente, de forma consciente, sem saber renunciar até com alegria, em obediência a uma vontade maior do que a vontade egóica de cada um, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus que se manifesta está íncita, inscrita na consciência de cada um, compreendendo a sublimidade dos desígnios dessa vontade de Deus em nossa vida. Porque Deus é amor. E a vontade de Deus é que nós aprendamos a amar, amando-nos para amar o outro. Quando nós sentimos o pulsar do divino, nesse reino divino no coração, com a consciência, em contato com aquele que me criou, a visão de mundo se torna completamente diferente. Porque começamos com alegria a ter a capacidade, sim, de priorizar aquilo que é transcendente, daquilo que é permanente, e não aquilo que é transitório e que nos aprisiona. É um exercício. Eu sempre explico para os amigos de que a nossa energia mental ela é produzida a partir de pensamentos e sentimentos, dirigida pela vontade. Eu estou falando de vontade divina, eu estou falando de nossa vontade. Que com a nossa vontade, quando eu quero, através do pensamento, meu sentimento, eu construo o meu mundo mental, eu construo a energia mental, energia do qual tem como base o pensamento para eu construir a minha caminhada. A vida aqui na Terra é retrato exato daquilo que eu construo em pensamento, sentimento e vontade. Porque a vida na Terra é reflexo de mim mesmo e não dos outros, do qual nós sempre atribuímos, ou costumamente nós atribuímos os nossos insucessos, as nossas angústias, as nossas, digamos, perseguições, ou quando somos perseguidos, na incompreensão do outro, no desprezo do outro. Nós, quando conseguimos entender o pulsar do reino divino na própria consciência, a partir da tríade amor, justiça e caridade, o que vem de fora, em quaisquer circunstância, de quaisquer ser, não interferirá na liberdade que eu tenho de renunciar a ceder ou dar autoridade àquilo que está fora de mim para comandar a minha vontade. Quando Jesus nos ensinou que faça a vossa vontade e não a minha, a vontade de Deus é uma vontade amorosa. Porque Deus, na minha compreensão mais profunda, não é um ser, não é um criador que pune, que castiga, que censura. Não. Em sua vontade máxima, que é a nossa pura e eterna felicidade, em nossa evolução, rumo à angelitude em nossa jornada infinita, ele permanece sendo amor. Amor puro, fonte pura de amor. E quando eu percebo essa vontade amorosa daquele que estabeleceu em minha consciência suas próprias leis, do qual ele, de alguma forma, se faz presente, porque ele é o criador da lei e se faz presente na criação, é eu começar a perceber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu mantenha a minha pouca vontade para manter pensamentos e sentimentos no mal e trazer para mim uma sobrecarga de dores e muita angústia, sofrimentos e doenças que muitas vezes eu não tenho nenhuma necessidade de passar e experimentar. Embora a dor não seja castigo, embora a dor não seja instrumento de punição,
a dor é um instrumento do qual nós podemos dizer é profundamente convidativa para reencontrarmos com o amor. Amor, a dor acicata a consciência para que eu possa voltar ao amor. Então, a dor nunca pode ser vista por nós como um processo punitivo. É um instrumento de convite para a transformação pelo amor. E o Cristo ainda, nesse diálogo, diz o seguinte: Pedro, dificilmente conseguiremos edificar na essência sem esse desapego. E aprendemos a obedecer essa vontade de Deus, compreendendo a sublimidade dessa vontade. E é por essa razão, Pedro, que nós e vocês, discípulos, devem aprender a partir e a esperar, a ir a esperar, onde as determinações de Deus os conduzem. Porque a edificação do reino divino, no coração de cada um de nós, deve ser, repito, e ele falou isso da outra vez lá com o próprio Pedro, no cenário anterior, a preocupação essencial de cada um de nós. A aspiração maior, a aspiração mais nobre de cada um de nós. E a esperança ou as esperanças centrais de cada um de nós. E ainda, nesse momento, quando não havia caído totalmente a noite, nesse outro dia, o Cristo deu por concluída essa lição desse dia para Pedro. E Pedro ficou refletindo consigo sobre essa vontade máxima daquele que me criou. E me criou para a pura e eterna felicidade. Me criou para a alegria. Me criou para sustentar na alegria a possibilidade de desenvolver na amizade a presença do divino no exemplo que podemos dar. E aí, nós vamos fazer algumas reflexões. Já reflexões que podem nos levar a culminar a nossa fala de hoje. Porque com Jesus, renunciar, ou a própria renúncia, ela é muito abrangente, considerando o reino divino no coração com o exercício do desapego, da renunciação, o ato de você privar-se, de abdicar. Mas privar-se, abdicar algo, alguém, ou até comportamento, para você assumir uma nova atitude. Renunciar, então, dentro desse processo de privação, de abdicação, de alguma coisa, de alguém ou de comportamento, para você comandar ou assumir uma nova atitude. Renunciar o antigo para você assumir o novo. Sob o ponto de vista moral, nós podemos renunciar o mal, com L, buscando o bem. Nós podemos renunciar esse apego excessivo às coisas, às pessoas, sob o ponto de vista material, para adquirirmos os bens permanentes, espirituais, os transcendentes. Nós podemos renunciar o orgulho para nós podermos agir com mais humildade. É sentir a presença dessa vontade divina em nós, o reino divino, através da tríade amor, justiça e caridade. Renunciar poderá motivar em cada um de nós um comportamento contrário, como, por exemplo, renunciar à raiva. Quando você renuncia à irritação, você está convidando a paciência, a compreensão. Quando você renuncia ao movimento do ódio, você está, de alguma forma, convidando, em nome de Deus, o exercício da compreensão, do perdão. Quando você renuncia à vingança, você está atraindo para você, num processo de uma aceitação, de uma reconciliação, e também você renunciar ao processo de perseguir ou ser perseguido, mas de qualquer maneira a perseguição para você poder pacificar pela pacificação. Porque como pacificador você pacifica. Ninguém dá o que não tem. Eu só transmito paz quando eu conquisto a paz em mim. E renunciar à vingança é construir a paz. Isso me faz lembrar o símbolo máximo da paz, da humildade, da mansidão, da compreensão, numa vivência talvez
máxima, talvez o símbolo máximo que eu tenho daquele que compreendeu Jesus, daquele que vivenciou Jesus, mas renunciou a tudo e, em boa parte, a todos. Mas renunciou amando, aproximando, não no sentido de renunciar e afastar. Francisco de Assis, ele mesmo. Renunciou a uma vida de riqueza na Itália para uma outra de privação, e a pobreza significou para ele uma modificação total da forma de ver e conseguir perceber o mundo. As suas ações modificaram nessa renúncia. É uma coisa pontual, é dele. Mas ele mostrou para nós que era possível renunciar ao apelo dos bens para você poder viver um outro bem, o bem essencial. Ele renunciou ao movimento egóico, à sombra do ego, para se dedicar aos que perambulavam nas sombras da ignorância, preso, ainda escravizados em obediência cega, aqueles que eram os mandatários das religiões, aqueles que utilizavam na fraqueza daqueles que obedeciam o tacão da vingança e da punição e da cobrança. Ele conseguiu praticar o amor incondicional como virtude para o interrelacionamento com quaisquer ser humano de forma saudável, na mais sublime expressão, espalhando este amor incondicional a todos, portanto, indistintamente. Por que incondicional? E nessa reflexão sobre Francisco de Assis, nós podemos falar e reenfatizar reino divino e renúncia, desapego, que mudou a sua vida para dar a ela esse novo rumo, um novo sentido, numa perspectiva completamente diferente da anterior. Ele sentiu o reino de Deus dentro dele. Ele priorizou, até mesmo em relação à própria família, como Jesus ensinou e o Pedro não tinha entendido. E o primeiro passo foi, e é importante nós ressaltarmos hoje, a libertação das amarras que nos prendem e que nos impedem a tomar um caminho da verdade da vida pela renúncia. Renúncia equilibrada. A renúncia do apego, no libertarmos das amarras da prisão às coisas que são transitórias. E nesse desapego das coisas materiais, que dificultam nós tomarmos uma nova direção, com uma orientação mais transcendente pelo apego, ainda não conseguimos sentir o divino, o reino divino em nós, como o Francisco sentiu, e outros poucos sentiram, em pujança, o sentido oposto ao que nós vimos vivendo na renúncia. Naquele momento, nós conseguimos visualizar, através de sentir o palpitar da vontade de Deus em nossa consciência. E nós sabemos que o apego às coisas, às pessoas, aos bens terrenos, constitui um dos maiores obstáculos, entraves ao adiantamento moral, ao adiantamento espiritual de cada um de nós. Por esse aprisionamento, por esse apego à posse das pessoas e dos bens materiais, nós afastamos o amor da sua pureza essencial, esse reino divino que nos convida a amar de forma incondicional. O Cristo, até o martírio na cruz, ensinou para nós o testemunho desse amor divino e a plena renúncia, principalmente voltando ao Cristo diante das traições, da humilhação que ele passou, do abandono a que ele foi submetido, e, como eu citei anteriormente, inclusive de alguns apóstolos. A ingratidão que ele recebeu por inúmeros benefícios que ele doou, e ele manteve a amizade com foco nesse reino divino que ele priorizou para essa aproximação, porque ele nos tratava como amigos. E isso nos conduz a essas profundas reflexões sobre esse amor incondicional deixado por Jesus. Esse amor que nunca espera recompensa. Esse amor que nos convida à renúncia na essencialidade para a prática do puro amor. Renunciar à vaidade, à prepotência, à soberba, eu sou o tal, é
o egolatrismo, a egolatria, o egocentrismo, aqueles que acham que sabem mais do que os outros, acham que podem mais do que os outros, o egocentrismo, a egolatria, a egolomania, as pessoas que ficam centradas somente na sombra do ego. O amor incondicional nunca espera, repito, esse reconhecimento, porque não precisa dele. Há muitos caminhos que se apresentam em nossa vida e que muitas vezes nos conduzem às perturbações, às desarmonias espirituais, sobretudo aqueles caracterizados pelo apego às coisas materiais e às pessoas. Porque pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria, podemos escolher um caminho, e isso depende somente de nós. Eu não dependo dos outros, eu dependo de mim, de Deus, na sua pujança, no divino que eu sou. Porque vós sois Deus, já falava Jesus, que brilha a vossa luz, que brilha esse reino divino em cada um, na própria consciência. Pelas experiências educativas, nós podemos desenvolver essa capacidade de discernimento entre o bem e o mal, entre Deus e aquele que nega Deus. E é tudo aquilo que nega Deus, entre a luz e a sombra. Sempre aprendendo a fazer as escolhas mais acertadas com Deus, com o reino divino, abrindo a nossa consciência, que nos auxilia no propósito de nossa mudança, mudança efetiva, profunda. Mas nem sempre nós revelamos disposição para essa renúncia. Em face dos apelos do mundo, do egolatria, como eu falei também, do egocentrismo e das coisas materiais para seguir Jesus. Não é seguir Jesus para imitá-lo, mas pelo menos para, quem sabe, modelá-lo. Existe um exercício na psicologia que chama modelagem. Modelar o exemplo, não é imitar, não é plagiar, é modelar, é nos esforçar, porque temos ele como modelo e guia. Então é dispensável nós cultivarmos sim a renúncia exemplificada por ele, modelo e guia, para nós podermos conquistar a capacidade desse sacrifício que vai permitir a nossa sublimação, a nossa ascensão, a nossa conexão com aquele que me criou, numa compreensão profunda de sua vontade. E nós somos chamados para esse serviço edificante dessa construção, desse reino divino dentro de nós. Não é construir isso nos outros. Eu não tenho poder de fazer isso. Eu não consigo mudar a vida de ninguém, exceto a mim, e Deus me dotou de poder para eu mudar a minha vida. E isso será imprescindível, então, essa renúncia que eu estou falando desde o início, desse nosso ego, para que prevaleça essa vontade maior, essa vontade divina. E para encerrar definitivamente a nossa fala de hoje, que já vai por longa, eu peço somente mais 2 minutinhos para lembrar Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida. Ele tem o capítulo 154, quando ele transcreve o Mateus, do qual eu citei aqui, Humberto de Campos, em Boa Nova. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos e terras por amor do meu nome, receberá vezes ou 100 vezes, centuplicadas vezes, e herdará a vida eterna. E quando Emmanuel transcreve, claro que ele mostra para nós que Jesus, ele nos induz ao dever da renúncia aos bens do mundo para alcançarmos a essencialidade, aquilo que é permanente, exatamente a vida eterna. Jesus explica que o êxito pertencerá àqueles que assim procederem por amor ao reino de Deus, por amor a Deus, porque Deus é onipresente, ele é presente e pleno em cada um de nós, e à primeira vista parece que esse convite de Jesus, como Pedro não compreendeu, parece incoerente e contraditório em função da amizade do qual ele simbolizou nas bodas de Caná. Ora, como esquecer os deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificar os deveres, sobretudo em relação à família? E na ignorância, na incompreensão do que Jesus falou de renunciar à família, muitos acabaram indo para os mosteiros, esquecendo as obrigações sociais e superiores inadiáveis para a vida social, e ficaram reclusos nos mosteiros, como se Jesus tivesse ensinado isso. Então, é reconhecer que Jesus renunciou, sim, mas ele renunciou aos companheiros que o abandonaram e ele mostrou a sua amizade sincera. Não obstante as dúvidas de muitas, as hesitações dos amigos, ele divide com eles no cenário das alegrias, dos júbilos, o tempo todo.
E o símbolo dessa amizade foi as bodas de Caná. Os homens ingratos que o crucificaram, ele oferece esse roteiro que nós podemos chamar de salvação, sob o ponto de vista de libertação, ou ampliação consciencial com o evangelho, e ele nunca se descuidou um minuto de cada um de nós, pela amizade que ele manteve conosco. É bom nós observarmos e não perdermos a esperança para que nós possamos, claro, vinculado à terra, mas priorizando o que é do céu, metaforicamente falando. E se nós temos pais incompreensíveis, companheiras ingratas, irmãos que parecem ser cruéis em algum momento, é preciso nós renunciarmos à alegria de tê-los melhores, cada vez mais, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de nós podermos trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus e colocar na condição como se nós fôssemos um deles nas mesmas dificuldades de comportamento equivocado. Meu irmão, eu fico por aqui para que nós possamos realmente compreender que o reino de Deus só construiremos a partir da autorrenúncia, do auto-amor, do autoacolhimento, da autocompreensão, da autovalorização com o autorrespeito. E aí, eu acho que fica uma vida que nós conseguiremos realmente, será um pouco mais fácil de transportar nossa caminhada aqui na Terra, como Jesus falou de leveza, de suavidade, de contentamento, porque ele disse que o fardo dele realmente era leve e que o jugo, a disciplina, as normas dele era suave. É isso, meu irmão, que Jesus nos abençoe. Para encerrarmos este nosso encontro, e agradecendo novamente ao Jorge pela oratória da noite e pedindo aos amigos que nos acompanham online que nós vamos encerrar neste momento a transmissão